E aqui, falar um pouco sobre os valores da competição. Então, esses valores são basicamente, se você está reparando, a rúbrica do Core Values, que é descoberta, inovação, impacto, trabalho em equipe, inclusão e diversão. Então, o cara tem umas engrenagens aqui, e a questão é que, se você tirar essas engrenagens, o processo não vai funcionar da maneira correta. Só algumas engrenagens vão girar e outras não. O ideal é que todas girem como um todo. E você ter descoberta, inovação, impacto, trabalho em equipe, inclusão e diversão. E aqui também são alguns valores da competição, também muito interessantes. Hoje em dia, eu honestamente não escuto tanto esses valores, eu escutava muito esses valores antigamente no torneio, mas eles ainda são muito válidos e vale muito a pena vocês aplicarem eles. Então acho que vale a pena falar esses valores aqui, apesar de hoje em dia acabar que esses valores são os valores principais. Mas esses valores ainda são princípios que o torneio preza e é interessante os técnicos, os competidores, as equipes como um todo a escutarem e desenvolverem. Então, primeiro, somos um time, você trabalhar como um todo, você entender que você não está sozinho ali no torneio, que você está trabalhando em grupo e que isso traz uma força muito grande, que vocês conseguem ir muito mais além em conjunto do que fazendo sozinho. Quando vocês trabalham em conjunto, vocês se fortalecem e conseguem ir além, fazer um trabalho muito melhor. Duas mãos não vão conseguir fazer um trabalho melhor do que 4, 5, 6, 8 mãos. Então, quanto mais pessoas, quanto mais competidores ali, o grupo de alunos conseguem se integrar como uma equipe melhor para vocês desenvolverem um bom trabalho. O 2, nós nos esforçamos para encontrar soluções com a ajuda de nossos técnicos e mentores. Esse é um valor muito legal, porque o que acontece? Qual a visão que muitas vezes a gente tem em termos de educação, por exemplo? É o professor na sala de aula, no quadro, explicando os assuntos. Então, muitas vezes você acredita que o professor é detentor de todo o conhecimento. Ele sabe de tudo e ele vai te passar esse conhecimento. Nas competições de robótica, é de uma forma invertida. Muitas vezes, os técnicos e mentores, eles não têm todas as informações, todas as soluções, e nem vocês, os competidores, têm. Mas vocês acabam se esforçando como um conjunto para descobrir as soluções, para resolver esses problemas. Vou dar um exemplo para você. Em 2016, eu, junto com a equipe, decidimos começar a utilizar o giroscópio. Naquela época, em 2016, o giroscópio no EV3 era um sensor muito perigoso. Perigoso, entre aspas. As equipes não costumavam utilizar. Elas tinham um certo receio de o robô dar problema na competição. Eles ficavam com um certo receio de arriscar e colocar colocar o sensor no robô e utilizar ele. E aí o que a gente fez? Eu junto com os mentores, eu que estava muito à frente da programação, eu junto com o meu mentor, que era o PH, a gente começou a estudar sobre o giroscópio e aprender como aplicar. E qual foi a questão? O PH, que era meu mentor, ele não sabia como utilizar o giroscópio. Eu também não sabia. O que a gente fez? A gente começou a pesquisar junto. A gente olhou artigos, lembra que a gente olhou um artigo de Cambridge, a gente começou a olhar documentos internacionais para ver se outras equipes lá fora estavam utilizando. Inclusive, em 2000... A gente foi desenvolver isso em 2017. Em 2016, quando a gente estava na Espanha, a gente já estava com pretensão de utilizar o giroscópio. E aí, cara, eu e o Raposo, que era também um programador, a gente começou a ir em todos os stands, ver os pôsteres, tentar ver o que as equipes faziam e se elas utilizavam o giroscópio. E aí, se elas utilizavam o giroscópio, a gente perguntava como é que eles faziam, se eles poderiam mostrar a programação, se eles poderiam explicar. E a gente foi perguntando para todo mundo que a gente encontrava, para tentar entender mais sobre esse sensor e saber como utilizar e aplicar aqui no Brasil. Porque no Brasil, pelo menos já em 2017 e 2016, a gente não via muitas equipes utilizando. A gente não via mesmo, tanto no regional quanto no nacional. Pode ser que utilizavam e a gente não sabia, mas no nosso conhecimento a gente não sabia. Então a gente procurou aproveitar que a gente estava no internacional e tentar ver se outras equipes lá fora já estavam aplicando isso. E tinha algumas equipes que estavam aplicando. O nome da equipe era Caçapéia, era uma equipe alemã. Eles fizeram uma super pontuação na época, acho que 1000 pontos, alguma coisa assim. E aí quando a gente voltou, a gente começou a estudar e aplicar sobre isso. Só que a questão é que não tinha uma solução pronta. Os meus mentores e meus técnicos não sabiam as respostas. E a gente também não sabia. E a gente tentou encontrar como um conjunto uma maneira de resolver esse problema e conseguir utilizar o giroscópio da maneira correta. E a gente conseguiu encontrar
As programações que eu ensino hoje foram graças a isso. Foram graças a esse segundo valor do Core Values, de que nós nos esforçamos para encontrar soluções com a ajuda dos nossos técnicos e mentores. Talvez se eu tentasse encontrar soluções sozinho, eu não conseguiria encontrar a solução, não conseguiria resolver o giroscópio e não conseguiria aprender e ensinar hoje o que eu ensino. E da mesma forma, talvez sem minha ajuda e dos outros membros de equipe, os meus técnicos e mentores não conseguiriam também encontrar maneiras de como resolver esse problema do giroscópio, que a gente queria utilizar. Então, em conjunto, a gente chegou, em conjunto, a gente conseguiu encontrar uma solução para isso. Então, o Gyro Move, Gyro Turn, todas as informações do giroscópio, a questão de calibração, tudo isso eu aprendi nesse segundo valor. Eu aplicando esse valor, consegui aprender esses conceitos, aplicar nos meus robôs e hoje eu passo esses conhecimentos aqui nas redes sociais, nos meus cursos. Então, para ver que esses valores, eles são práticos. Eles são práticos. O que eu estou tentando passar aqui é sempre contar histórias do que eu passei sobre os valores dos Core Values. Porque muitas vezes o que eu escutava antigamente era falas muito soltas, muito teóricas sobre os valores. E aí eu olhava, ouvia aquilo e eu entendia. Eu entendia no caso não, mas eu concordava. Eu falava, pô, tá certo. Mas eu não conseguia entender profundamente como é que eu conseguiria aplicar isso na minha vida, como é que eu conseguiria aplicar isso na competição, como é que eu conseguiria aplicar isso fora da competição. E aí o que eu estou fazendo? Estou te dando exemplos práticos do que eu vivenciei nesses valores para que se torne cada vez mais fácil de você conseguir assimilar isso e conseguir ter as suas próprias histórias. E falar, pô, o Brisa falou isso sobre os valores, eu acho que eu tenho uma história próxima disso que se encaixe nesses valores, para que você consiga entender profundamente o que cada esse valor quer dizer. 3. Nós sabemos que nossos técnicos e mentores não sabem todas as respostas, mas nós aprendemos juntos. Entra na questão do 2, de que você entender que os seus técnicos e mentores eles não têm todas as respostas, e que isso é normal, é uma questão de vocês trabalharem em conjunto, faz parte, isso que é uma equipe. Tanto os competidores quanto os técnicos e mentores. Todo mundo está ali em prol de um objetivo em comum, de aprender mais, se preparar para a competição, de ganhar premiações, de passar para as próximas etapas. O objetivo é que cada um consiga se desenvolver da melhor maneira. E quando a gente faz isso em conjunto é muito melhor. E não esperar que os técnicos e mentores tenham todas as respostas, porque às vezes não tem. Até porque muitas coisas que os torneios buscam, a FLL principalmente, é resolver problemas do mundo. E é complicado você esperar que uma ou duas pessoas consigam resolver esses problemas. Às vezes, quando a gente pensa em conjunto, é muito mais fácil de a gente chegar nisso. Então, 2 e 3 são valores muito complementares. 4. Nós honramos o espírito de competição amigável. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um torneio. A FLL e várias outras competições são um torneio, uma competição, tem premiações, mas isso não quer dizer que você tem que desmerecer as outras pessoas, que você tem que tentar passar por cima delas. Não, que você pode ter um espírito de uma competição amigável, que você pode competir, demonstrar o seu trabalho, o seu potencial e da mesma forma respeitar os outros, colaborar com os outros, aprender com os outros. Então, por exemplo, dei o exemplo da FLL Internacional, da Espanha, em que a gente foi lá conversar com outras equipes para entender mais sobre o giroscópio. E aí algumas equipes falaram o que eles fizeram do giroscópio. Da mesma forma, quando vinha equipes no nosso stand, ou até quando a gente estava trocando ideia com as equipes, e eles perguntavam alguma coisa, a gente falava essa questão. Uma coisa, por exemplo, que eu fazia muito quando eu era competidor, e eu que era muito voltado para a programação, quando alguém me perguntava, como é que funciona um seguidor de linha? Eu estava lá no stand, o que eu fazia? Eu chegava com o laptop e virava e mostrava o código para ele. Por quê? Porque eu entendia que, cara, se fosse comigo, eu queria que a equipe demonstrasse o código. O que muitas vezes eu via era que as equipes elas não mostravam o código. Não sei se era por desconhecimento, de não pensar nesse aspecto, de mostrar, que achando que talvez não fosse agregar tanto, ou porque ficavam incomodadas, com receio de demonstrar. Eu mostrava isso para as equipes, para quem me perguntava. Por quê? Porque eu não tinha medo de compartilhar e eu entendia que eu estava competindo ali, mas que era uma competição amigável, que eu podia colaborar, que eu podia competir, que eu compartilhar conhecimento não ia me prejudicar, isso aí ia valorizar o meu trabalho, isso aí ia me trazer um potencial cada vez melhor. E é o que eu faço hoje em dia. O que eu faço hoje é compartilhar conhecimento. Eu não deixo nada numa caixinha fechada, eu compartilho tudo o que eu sei.
E é isso que eu sempre busquei como competidor e eu busco agora aqui nas redes sociais. E 5, o que descobrimos é mais importante do que ganhamos. O que esse valor quer dizer? É muito legal ganhar, muito legal ter um troféu, é realmente muito legal subir no palco, mas a verdade é que o que fica para o final é o conhecimento, é a descoberta, e isso que realmente importa no final. No final do torneio, o que importa é o que você aprendeu com a competição. Um exemplo disso, por exemplo, que eu posso dar, eu, por exemplo, aqui em casa, não tenho nenhum prêmio, não tenho nenhum daqueles troféus da competição. Todos aqueles troféus que eu tenho, todas as premiações, por exemplo, que eu falei aqui, eu não tenho nenhum troféu aqui. Eu não tenho nenhum troféu. Por quê? Porque eles ficam lá na competição. Mas o que eu sempre fico com o que essas competições me agregaram e que eu tenho até hoje é o conhecimento. Um exemplo, por exemplo, quando eu estava entrando para a faculdade, 2018, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, eu era um calouro, como o pessoal diz, e a minha faculdade ela tinha uma equipe de robótica. E aí perguntaram no grupo de calouros se alguém entendia sobre programação em C, Arduino, coisas assim. E eu falei que me entendia. E aí um veterano meu me mandou mensagem e perguntou o que eu entendia. E eu expliquei tudo que eu sabia sobre Arduino, sobre programação, expliquei sobre controle IPD, expliquei tudo que eu sabia e eu aprendi com as competições. E aí, quando eu falei tudo isso, esse meu veterano falou, caramba, cara, como é que você aprendeu tudo isso no início da faculdade? E aí eu expliquei que foi com competição de robótica. Então eu chamei a atenção dele não por conta dos meus prêmios. Eu em nenhum momento citei os meus prêmios para ele. Eu citei o meu conhecimento. Aqui, por exemplo, nas redes sociais, o que eu mais compartilho é conhecimento. Cara, se eu falar dos meus prêmios em 10% dos meus vídeos, é muito. É muito. São muitos poucos vídeos que eu falo dos meus prêmios. Por quê? Porque eu busco passar conhecimento. E se tem pessoas que me escutam e que utilizam o que eu ensino, é porque elas acreditam que eu tenho um conhecimento que vai agregar para a vida delas, vai agregar para a competição. Então, o que chama a atenção e o que é mais importante no final das contas é o que você aprende, é o seu conhecimento. O ganhar, ter o prêmio é sempre legal, é muito legal. Eu não discordo disso. Mas que no final o que vai importar realmente é a premiação. E eu vou falar um pouco mais sobre a questão de premiação, de ganhar esses aspectos, no 7º valor, que é o do Grades, mas aguenta aí. O 6º é nós dividimos experiências com os outros. Então aqui, por exemplo, eu estou contando várias experiências minhas, várias histórias. Eu estou aqui compartilhando experiências. Por exemplo, uma maneira de você dividir experiências com os outros é você fazer videochamadas com outras equipes, você trocar ideia com outras equipes. Um exemplo, por exemplo, que eu posso dar dos meus alunos é a Amazonas e a Unity, que eu nem sabia que eles se falavam nas redes sociais, que eles eram amigos. E aparentemente eles são. Então uma equipe está em Goiás, outra está em Pernambuco, e mesmo assim eles trocam ideias. Então foi algo que eles me contando, eu achei muito legal. Eu achei muito legal isso. E eles, de uma certa forma, aplicaram o 6º valor, que é nós dividimos experiências com os outros. E isso tudo agrega um ao outro. O que uma equipe aprende, passa para outra, que a outra equipe aprende, passa para outra. Uma coisa que eu aprendi com os torneios de robótica é que é o seguinte, quem acha que o conhecimento que eles têm é muito importante, normalmente elas não têm todo o conhecimento. Normalmente não são as pessoas mais experientes que têm um conhecimento super avançado. As equipes que mais são experientes, que mais têm um conhecimento importante e que mais têm um resultado grande na competição, são as equipes que mais dividem experiências. Porque a verdade é que quanto mais conhecimento agregado você tem, melhor. Então, quando você está no início, você pode achar que tem um conhecimento ali, que aquele conhecimento é o mais importante de todos, e você não quer compartilhar isso com ninguém, porque você acha que isso vai fazer os outros vencerem você. Sendo que isso também não é o foco. Tem a questão do 4º, nós honramos o espírito de uma competição amigável. E o que eu aprendi na questão do 6º é que, cara, você pode até achar que o seu conhecimento é muito importante, mas quando você expõe isso para as pessoas, você vai passar essa experiência, vai passar esse conhecimento e você vai ver que elas também têm coisas para agregar para você. E você vai ver que, que não existe motivo para você guardar essa informação, que você podia espalhar isso para as outras pessoas. Por exemplo, um exemplo que eu posso te dar é, eu sempre participei de competições de seguidores linha. Eu sempre gostei disso de seguidores linha. E o que eu fazia? Sempre que me perguntavam sobre programação, eu mostrava a programação. E por quê? Porque, cara,
eu vou utilizar aquele conhecimento naquele torneio, talvez em um ou outro torneio. Mas a verdade é que o tempo que eu passo fora da competição, no mercado de trabalho, na vida como um todo, é muito mais tempo do que as competições. Eu vou ficar guardando uma informação que eu tenho para aproveitar por 1, 2 anos? Será que isso realmente é o melhor? Por que não compartilhar isso com as outras pessoas? Por que, de uma certa forma, incentivar a ciência, incentivar a tecnologia e ajudar as outras equipes também a evoluírem? Porque eu sempre gostei dos seguidores de linha. Em competições, por exemplo, tinha competições de sumô, que de uma certa forma tinha um embate direto, tinha um vencedor e um perdedor ali. O robô que saía da arena e o outro que ficava na arena e vencia. Eu sempre gostei mais de seguidores de linha. Por quê? Porque o seguidor de linha, quem vence é a equipe mais rápida, é o robô mais rápido. Eu não posso culpar a outra equipe porque ela foi mais rápida do que eu. O que eu posso, entre aspas, me culpar? Meu robô foi lerdo demais. Eu podia ter ido além. Eu podia ter evoluído. Então, o que eu gosto? Eu gosto de compartilhar esse conhecimento com as outras equipes, até mesmo para elas se superarem. Numa competição, por exemplo, de seguidores de linha, eu gostava muito quando as equipes elas conseguiam também fazer um tempo maior do que o meu. Porque eu via, cara, eu ainda não estou lá em cima, eu não estou no topo. Eu não tenho todo o conhecimento. Eu posso aprender mais, eu posso evoluir mais. Então era isso que eu gostava dos seguidores de linha. Porque o seguidor de linha era uma competição muito mais interna. Se você, por exemplo, já jogou Mario Kart, que tem lá aquela fase que você joga contra a sua cópia. E você tem que ganhar a sua cópia na corrida. Então, o seguidor de linha era mais ou menos isso. Eu estava competindo contra as minhas próprias limitações. E cada competição eu ia trabalhando isso cada vez melhor. Então, o 6 eu dividia, é essa questão de dividir experiências com os outros e não se preocupar com isso. Um outro exemplo também que eu posso dar, esse é muito bom. Foi numa competição que era o Salão de Robótica. O Salão de Robótica, eu vou contar o Salão de Robótica no 7º. O 7º fala o seguinte: nós praticamos o Gracious Professionalism. Para você que não está entendendo por que eu fiz assim na FLL aqui no Brasil, eu acho que lá fora o pessoal não faz isso. Mas quando a gente fala Gracious Professionalism, a gente levanta a mão e fala hey. É uma prática que a gente faz, uma parada divertida que a gente faz. E o que é o Gracious? Aí o que eu vou fazer? Eu vou no site da FLL, aqui internacional, e eu vou ler contigo essa questão do Gracious. O que significa Gracious Professionalism? De aplicar o Gracious. Então, aqui falando dos fundadores, a First, os valores, o Gracious. O que é o Gracious? O Gracious faz parte da estrutura da First, do torneio como um todo. É a maneira de você fazer as coisas de maneira de encorajar um trabalho de alta qualidade, enfatizar os valores dos outros e respeitar a individualidade e a sua comunidade. Com o Gracious, uma competição feroz. O que é fierce? Que eu vou até ir no Google Tradutor e colocar. O que é fierce? É feroz. O que isso significa? Vou falar para você. Então, você ter uma competição feroz, entender que uma competição feroz e um ganho mútuo não são coisas contrárias, não são noções separadas. Que profissionais graciosos, eles aprendem e competem como loucos, mas que eles respeitam um ao outro e são carinhosos nesse processo. Eles evitam tratar os outros como perdedores, e aí aqui tem algumas expressões que honestamente eu não sei muito bem. Esse chest thumping é de você ser arrogante, de uma certa forma arrogante, mas também não ser stick switch, acho que de uma certa forma ser muito, muito fofo. Eu não entendi muito bem esse termo. Se você souber o que significa essa expressão em si, vale a pena você comentar aqui, comentem no chat para a gente saber. E fala que conhecimento, competição e empatia são coisas que você deve praticar. E aí, o objetivo do Gracious é que seja uma jornada para você buscar uma vida prazerosa, uma vida com um significado, que você consiga agregar para a sua sociedade e se divertir, dar satisfação, com a satisfação em que os outros também aprenderam com você, com integridade e sensibilidade. E por que eu falei agora desse valor? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, é a questão de você praticar o Gracious, de você ter uma competição feroz, mas isso não te impedir de você respeitar os outros. Nada de voltar e vou falar focado aqui. O que isso quer dizer? O torneio é uma competição que tem premiações, que existe uma certa disputa, mas isso não quer dizer que você tem que passar por cima das pessoas, que não quer dizer que você tem que desrespeitar os outros. Você pode competir, você pode demonstrar o seu trabalho de uma maneira
de uma maneira educada, de uma maneira ética, de uma maneira moral, e que isso não vai, de uma certa forma, impactar as outras pessoas, isso vai contribuir. Então, esse é o objetivo da competição. Eu, quando competia, quando eu era competidor, eu honestamente tinha muita dificuldade de entender a questão da competição. Eu, de uma certa forma, ficava envergonhado. E aí, o que eu vou até aproveitar a questão de falar da questão de ganhar. Eu, de uma certa forma, quando eu competia, eu ficava envergonhado de falar que eu ganhei uma competição. Eu ficava, às vezes, até envergonhado de ir no palco. Porque, de uma certa forma, eu achava, na época, que ganhar era errado. De ganhar era uma coisa negativa. E que eu devia... Eu não deveria ficar feliz por ganhar. Eu ficava com esse incômodo interno meu. E eu demorei muito tempo para entender que a questão de você ganhar, de você querer ganhar, não está errado. Você querer é diferente de você praticar isso. O Gracie, o que ele diz? Que você pode competir, você pode competir como um louco, que está aqui, competir como um louco, mas de uma certa forma tratar as pessoas com respeito e carinho nesse processo. Vou te dar um exemplo. Teve uma competição que era o Salão de Robótica, isso foi em 2018. Eu já era mentor do torneio, já era mentor, e esse torneio, o Salão de Robótica, não é nem FLL, não é nem valor que a princípio tem princípios ali integrados. É uma competição de robótica, que tem uma competição de sumô, seguidores de linha, combate, inclusive são competições muito legais, vale muito a pena conferir. O Salão de Robótica em Curitiba é muito, muito legal o torneio. E o que acontece? Eu era líder da categoria de seguidores de linha, da equipe de robótica. Então, na equipe de robótica existiam algumas hierarquias, entre aspas, alguns cargos. Então, tinha o coordenador da equipe de robótica, que era o responsável por todos da equipe, e tinha os líderes de categoria dos robôs. Então, tinha seguidores de linha, tinha sumô, tinha trekking, tinha combate, tinha várias categorias. Por exemplo, se eu tivesse uma equipe, uma categoria de FLL, outra de FTC, outra de F1 e outra de FRC. São categorias diferentes. E eu era o líder da categoria de seguidor de linha. E aí, beleza. Eu tava lá mandando o robô, testando o robô na pista. E aí eu fui voltar para o pitch, que tava lá os equipamentos, para trocar a bateria do robô. Quando eu fui lá pro pitch, os meus membros da equipe me pararam e falaram: Brisda, tem uma equipe que está com uma certa dificuldade e queria falar contigo. Queria conversar contigo, de falar mais ou menos isso. Aí eu falei: beleza, qual a equipe? A equipe Fênix, se não me engano, é da Unicamp. Se eu estiver enganado, perdoe, mas eu acho que foi essa equipe. E aí ele perguntei onde eles estavam, e ele falou: é naquela sala ali. Aí beleza, eu fui lá, fui falar com um dos membros e perguntei se eles... falei que eu era do seguidor de linha, o líder da categoria, da minha equipe, e perguntei se, qual ajuda eles precisavam, que estavam com dificuldade. E aí eles me falaram o seguinte: eles falaram que o motor deles tinha queimado e que eles estavam precisando de novo. Aí eu perguntei: qual motor que vocês estão precisando? Aí ele me deu a especificação do motor. Eu falei: pô, esse motor eu tenho, e eu não estou usando no robô, eu tenho de sobra, eu posso te emprestar. Fui lá no meu pitch, peguei o motor e entreguei para a equipe. Essa é a minha atitude? Na hora eu achei super normal. Pô, a equipe estava precisando da minha ajuda. Uma equipe que era da minha própria categoria de seguidor de linha. Então eu emprestei esse motor, não pedi nada em troca, eu simplesmente ajudei. Por quê? Porque eu vi que aquela equipe precisava de ajuda. E por que não ajudar? Por que não ajudar? Isso que nunca passou pela minha cabeça de não ajudar. Aí quando eu voltei para o meu pitch, vários membros começaram a me cercar. Não me cercar, talvez seja uma palavra muito agressiva, mas eles foram até mim e falaram: Brisda, por que você emprestou o motor? Aí quando eles me perguntaram isso, eu vou te falar que parecia que eles estavam falando grego. Porque na época eu pensei: cara, como assim não emprestar o motor? Qual o problema de emprestar o motor? Eu não via problema nenhum. Por quê? Porque a competição da FLL, ela precisava muito isso, de você competir, mas respeitar os outros, de você cooperar, de você ter a questão do competition, de você competir, mas entender que você pode ajudar as outras, ajudar e cooperar com as outras ao mesmo tempo que você compete. E aí eu simplesmente fiz isso. Eles estavam precisando de ajuda e eu ajudei. E aí eu demorei muito tempo para entender o que esses meus membros estavam me questionando. Que eles não acabaram vivendo esses valores e achavam que era aquela competição mais agressiva, cada um por si, e que não precisava ser isso.
O que eu queria na competição? Eu queria vencer a competição, mas eu queria vencer a competição com o meu mérito. Claro que eu queria vencer a competição, eu adoraria se eu estivesse no primeiro lugar na competição, mas eu não quero vencer porque a outra equipe teve um resultado pior por conta deles não terem um motor. O motor em si não tem nada a ver com o trabalho que a equipe desenvolveu. Um motor pode queimar, faz parte. Poderia ser que o o motor do meu robô tinha queimado. E aí eu queria também que as outras equipes me ajudassem, se eles tivessem como. Então eu simplesmente fui recíproco na questão de ajudar. Eu olhei para eles e falei, cara, eles estão precisando de ajuda, vou ajudar eles. E se eles passassem na nossa frente na pontuação, e se eu não me engano até passaram, eu ia ficar feliz por eles, eu fiquei feliz por eles. Por quê? Porque eu quero vencer pro meu mérito. Se eles foram além e conseguiram um resultado melhor, cara, parabéns. Parabéns. E foram merecedores disso. Então, o Grace fala muito disso, que você pode competir e, ao mesmo tempo, cooperar, de você respeitar as diferenças das pessoas. E aí, esse valor que é muito importante. E aí entra na questão de ganhar. Há 2 anos atrás, eu tinha muito medo de falar a questão de ganhar. Eu achava que era uma parada errada. É uma parada que você não deveria ter e falar abertamente. Porque hoje, por exemplo, no mapa da robótica, vou até voltar aqui. Porque hoje no mapa da robótica, por exemplo, eu falo bastante da questão de você ganhar a competição. De você encontrar um caminho mais simples e rápido para ganhar a competição. Porque não existe problema em você ganhar. Contanto que você tenha valores íntegros, que você respeite as equipes. Eu quero ganhar? Claro que eu quero ganhar, mas eu não vou passar por cima de ninguém. Eu não vou tentar passar por cima. Eu não vou tentar ser incorreto, desrespeitoso com alguém. Se alguém precisar de ajuda, eu vou ajudar. Então eu posso querer ganhar e ao mesmo tempo ter coisas acima. Isso que é a questão. Eu quero conhecimento, eu quero agregar, eu quero aprender para levar isso para fora também, mas o prêmio também é uma parada legal e que não tem problema você querer ganhar. Então eu demorei muito para entender isso e eu só talvez eu de uma forma já praticava isso. Esse exemplo do salão de robótica eu fiz de uma maneira totalmente natural. Não passou pela minha cabeça a possibilidade de não emprestar para eles o motor, porque é uma parada para mim tão boba que eu podia emprestar e eu não via problema nisso. Então eu já aplicava essa questão dos valores mesmo sem perceber. Eu queria ganhar, mas eu não coloquei isso acima das pessoas. Eu não coloquei isso acima dos outros. Então eu fui sempre mais cooperativo, mais amigável. Se eu precisar perder uma competição, mas ajudar alguém que precisa, eu vou fazer isso. Porque eu quero vencer por conta do meu mérito. Não porque eu passei por cima de ninguém ou porque uma equipe teve algum problema e não conseguiu demonstrar o potencial máximo. Isso que é uma competição feroz, uma competição que você dá o seu máximo. Você dá o seu máximo e os outros também dão o seu máximo. E que vençam melhor. É isso que é legal, isso que é empolgante. Por exemplo, no internacional agora do World Festival, se vocês acompanharam, as pontuações foram altíssimas. Foram 680 pontos, 660, 600 pontos. Cara, foi uma competição feroz. Foi uma competição de muito alto nível. Isso que é empolgante, porque a gente nunca sabe quem vai ficar lá em cima, cada um dando o seu máximo. E isso que é realmente a parada mais empolgante da competição, de cada um dar o seu máximo e o seu melhor, ok? E isso que eu quero passar dos valores. Então eu falo de ganhar, mas não desrespeitando esses valores que eu tô citando aqui. E o último é nós nos divertimos. É legal competir, é importante competir, de uma certa forma você pode ter uma certa responsabilidade, porque você está, às vezes, até abrindo mão de algumas coisas. Inclusive eu fiz uma live que alguns alunos comentaram que abriram mão de viagens, abriram mão de momentos com amigos, para estarem amigos fora da robótica, para eles estarem ali se preparando para a competição. E aí eu comentei de estar ali na sala de robótica, que eu estava na sala de robótica com um sorriso no rosto todo dia. Por quê? Porque a gente gosta de fazer isso. Então, se você sente prazer com a robótica, cara, você já está aplicando esse valor. Se você não se sente confortável com a robótica, então talvez ainda tenha que trabalhar isso melhor. Talvez tenha que encontrar alguma maneira de conseguir ajustar isso, de que você consiga fazer um trabalho legal, você vai ter algumas responsabilidades, talvez possa ter que abrir mão de algumas coisas, se você estiver disposto a abrir. Eu abri mão de muitas coisas, abri mão de festas juninas para ir em competição, inclusive,
E eu fiz isso com toda a alegria do mundo. Por quê? Porque eu gostava de competir. Eu gostava de estar lá aprendendo com as pessoas, de dar o meu máximo, de competir e buscar vencer. Se eu não vencer, tudo bem. Por quê? Porque o que a gente aprende é mais importante do que a gente ganha. Eu vou ficar feliz se eu ganhar, vou ficar feliz. Mas se eu também não ganhar, eu também não vou ficar chateado. Vou tentar tirar aprendizado disso. E muitas das coisas que eu mais aprendi, os momentos que eu mais aprendi, foram nos meus fracassos. Foram quando eu não ganhei prêmios. Então, você aprende em todo o torneio. É uma questão de você conseguir trabalhar isso.